Graças, paz, igreja. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Aqui realmente é um lugar onde a gente se sente bem. É impossível não se sentir bem onde Jesus está. Ele acalma a tempestade dos nossos corações e Ele traz uma paz, Ele fala aos nossos corações. Eu tenho certeza que já o que aconteceu aqui já falou bastante ao seu coração. Aquele que estava longe já conseguiu se reaproximar da presença de Deus, porque nós vimos aqui, nós sentimos Deus quebrando as cadeias, Deus falando aos corações. E quem nos convence é o Espírito Santo. E ontem foi um culto maravilhoso, hoje é a continuação do culto. Ontem o irmão Rodrigo pregou, uma palavra maravilhosa. E o tema do culto dos jovens, o tema desse mês, é o maior poder do mundo. E se a gente parar para pensar, é difícil a gente apontar o maior poder do mundo. Ontem, Rodrigo trouxe uma palavra incrível e apontou o maior poder do universo, porque para Deus o mundo ele é muito pequeno, o mundo é coisa pouca e o universo é toda a maravilhosa criação de Deus. E ele trouxe a presença, as palavras sobre o Espírito Santo, sobre o amor, sobre a bondade, sobre a vida com o próximo. Esse é o maior poder do mundo. Mas hoje eu trago um poder que nós não podemos esquecer e que esse realmente tem que valer a pena também ao nosso coração, que é o poder da oração. E é algo incrível de se falar, porque o cristão que não ora, ele se sente fraco. O cristão que não ora, ele não conhece a Deus. O cristão que não ora, ele se sente perdido em todos os aspectos. E a oração, ela tem um poder de religar as coisas. Porque o que é mentira, ela machuca o nosso coração. A oração, ela conserta. O que a ofensa fere, a oração, ela transforma de volta. O que as palavras do inferno trazem aos nossos ouvidos, trazendo perspectivas malignas, então a oração, ela nos reaproxima da presença de Deus. A oração, ela tem um poder muito importante. E ela se engloba em todas a esfera da nossa vida. A oração, a gente não consegue viver se a gente não pensar em oração. Porque é o nosso falar com o nosso Pai, a nossa comunicação com os céus é a oração. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em João 15, versículo 7. Vou falar rapidamente sobre alguns pontos de oração, muito interessante para nós carregarmos na nossa vida. João capítulo 15, versículo 7. Está aqui quem está sem Bíblia. Diz assim: Jesus dizendo aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É incrível, porque quando a gente pensa em um Jesus que pode dar as coisas a todo aquele que pede, isso é confortante ao nosso coração. Quando a gente entende que Jesus, ele está ao nosso dispor, é bom ao nosso coração, porque até assim a gente começa a confiar mais em Deus. Poxa, se a palavra dele está dizendo que tudo que eu pedir a ele será feito, eu vou pedir, eu vou confiar, isso é bom para a minha alma, eu tenho a certeza de que eu vou ser respondido, eu tenho a certeza de que eu vou receber as respostas. Mas o primeiro ponto que eu levanto aqui é que permanecer em Deus, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, permanecer em Deus é fazer a vontade dele e não a nossa. Esse é um ponto muito importante, porque Jesus, ele coloca aqui uma forma de nos abençoar. Ele diz: eu tenho visto que vocês passam por grandes coisas, eu quero ajudá-los, então vamos fazer assim. Eu vou ensinar a vocês sobre uma oração, e ele ensina o Pai Nosso, e depois ele já diz isso. Ele fala: é só vocês pedirem e eu vou dar a vocês. Só que tem um porém aqui. Ele começa dizendo: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esse é o grande segredo. Porque se nós estivermos em Jesus, e as palavras dele estiverem em nós, a gente não vai pedir nenhum absurdo, sabe? A gente não vai pedir besteira.
A gente não vai pedir aquilo que somente satisfaz a nossa carne, mas a gente vai pedir aquilo que possa gloriar o nome dele. A gente vai pedir aquilo que vai somar tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa família. A gente vai saber o que pedir. Então, sabe, não há como a gente pedir palácios e riquezas para Deus, sendo que a palavra dele diz para nós juntarmos tesouros nos céus. Isso está escrito em Mateus 6,20. Então não tem como nós pedirmos a Jesus que ele faça vingança por alguém que nos cometeu alguma maldade, por alguém que feriu a nossa vida, que acabou frustrando os nossos sonhos, ou alguém que feriu a nossa família. Não tem como nós chegarmos a Jesus e falar: Senhor, vinga-me dessa pessoa. Porque a palavra de Deus diz para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por eles. Para que, se nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por eles, então nós seremos chamados de filhos de Deus. Olha como a palavra de Deus ela é rica. Então, não me venha dizer que a oração é uma coisa e a palavra é outra, porque elas têm que andar juntas. As duas têm que andar juntas. Uma vez um jovem chegou a mim, sabe, a gente conversando, e eu falei: Ei, como está a sua vida espiritual e tal, ano passado, né? Como está a sua vida espiritual? Ele falou: tudo bem, meu, tô orando pra caramba 2, 3 horas. Eu falei: e a palavra? Eu não tenho lido muito. Eu falei: cara, você tem orado 3 horas o quê? Porque se você ora coisa que está fora da palavra, você não vai receber. Jesus está falando: se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir tudo que você quiser que eu vou te dar, porque você vai saber o que pedir. A palavra de Deus é o nosso direcionamento tanto na oração, quanto em todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Um segundo ponto que eu quero dizer é que a oração eficaz é a que vem do coração de Deus. 1 Coríntios 2,9. Quem puder abrir. O primeiro ponto nós falamos sobre uma oração que é baseada na palavra. E agora nós vamos falar sobre uma oração que ela é baseada no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Esse versículo ele é lindo, eu amo, porque, sabe, aqui mostra o tremendo amor de Deus para conosco, um amor que nos promete coisas lindas e que nosso coração ainda não entende, que a nossa mente não consegue pensar, que os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir. Isso mostra um Deus tremendo que tem grandes coisas para os teus filhos. Mas sabe, existe uma coisa que eu percebi, lendo isso hoje, é que esse versículo ele também conforta muito o coração de crente preguiçoso. E olha só, um crente preguiçoso ao olhar para isso, a ler isso, ele fala: que maravilha, esse texto é o meu preferido. Porque a palavra diz que coisas vão chegar para mim e eu nem sei o que é. Então vou ficar aqui de boa, vou esperar. Poxa Deus, você é tão incrível que você vai me dar coisas que eu não consigo pensar. Então vou ficar aqui tranquilo e já eu recebo. Só que a continuação do texto diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o que acontece aqui? Paulo, ele pega um versículo, aquele anterior, ele pega um versículo de Isaías 64, versículo 4, que diz isso. E ele começa dizendo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então ele está dizendo, lá no Velho Testamento, essas coisas eles não alcançavam, porque eles não tinham o Espírito de Deus. Sabe, essas coisas eles desejavam e eles aguardavam que Deus respondesse, porque não existia o Espírito. Jesus não tinha descido à terra ainda, Jesus não tinha vencido a morte, não tinha nos libertado da morte e não tinha deixado o Espírito Santo dentro de nós. Mas agora essas coisas podem ser reveladas a todo aquele que buscar a presença do Espírito, porque o Espírito já é acessível a todos nós. É o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Isso é incrível. E uma lição que eu deixo para os irmãos, que o Senhor me ensinou, eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de oração de cada irmão, se vocês entenderem, é que todas as vezes, quando vocês forem orar, porque a continuação diz:
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E quando eu comecei a orar, eu precisava entender o que falar para Deus. Porque quantas vezes nós chegamos com aquela vontade de orar, mas quando nós dobramos o nosso joelho, o que eu vou falar para Deus? E daqui a pouco você está repetindo coisas, você, poxa, está falando coisas que nada a ver, sabe? Né? Senhor, abençoe o meu pecado. Coisas sem sentido. E eu, Senhor, o que você quer ouvir de mim? E aí eu comecei a entender esse versículo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu não entendo o coração de Deus, mas o Espírito Santo conhece. E o Espírito Santo está dentro de mim. Então, todas as vezes que eu vou orar, eu fecho os meus olhos e a primeira coisa que eu falo é: Espírito Santo, coloca as palavras nos meus lábios, as palavras que o Pai quer ouvir de mim. E de repente você está fazendo uma oração tão linda que você fala: isso está saindo de mim? Não, está saindo do Espírito Santo que concordou com a sua oração. É algo que, se vocês tomarem para suas vidas, eu lhes prometo que vocês acrescentarão em espiritualidade. Porque já não são as suas palavras, mas são as palavras de Deus, o que Ele quer ouvir de você. E existe uma importância muito grande de nós orarmos o que Deus quer ouvir. Porque no livro de Tiago, tem um versículo que diz, Tiago 4 diz: vocês não têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Esse é um versículo interessante. Nós pedimos mal. E por que nós pedimos mal? Porque nós pedimos do nosso jeito. Mas a partir do momento que nós começamos a pedir segundo a vontade de Deus, então nós começamos a pedir bem e receber. Eu ouvi uma história muito interessante. Uma criança, ao dormir, ela foi levada em sonho até o céu. E quando ela chega ao céu, Jesus a recebe, e Jesus a abraça, e Jesus fala: vem cá, vou te mostrar algumas coisas que tem aqui. Então Jesus chega com aquela criança até uma sala, e naquela sala tem um carro, tem carros maravilhosos, e naquela sala tem bicicletas, e tem muitos outros bens materiais, de grande importância para a vida terrestre, para a vida terrena. Mas ele também observou que ali existiam algumas coisas muito estranhas. Ele olhou e tinha lá olhos de vidro, e tinha algumas pernas, e tinha um coração humano, e tinha algumas partes de dentro do homem lá. E aí ele olha para Jesus e fala: Jesus, o que são todas essas coisas? Aí Jesus olha para ele e fala: essas coisas são orações, são respostas de orações que não foram feitas. Sabe, essa história é uma ficção, mas olha que interessante. A Bíblia diz que Deus já tem preparado coisas para aqueles que o amam. Sabe aquela resposta que você tanto espera de Deus? Ela já está pronta, mas você precisa orar certo. Sabe aquele desejo do seu coração que você sabe que vem de Deus, mas não chega? Você precisa orar certo, porque ele já está pronto. Jesus já tem a sala dele com todas as nossas respostas, mas é necessário nós orarmos certo. E Jesus, ele quer ouvir a oração certa através do Espírito Santo. E o terceiro ponto, já para finalizar, nós aprendemos sobre a oração feita através da palavra, sobre a oração feita através do Espírito. E agora nós temos que aprender a esperar pela resposta. João, capítulo 11. Esse texto é um pouquinho longo, mas eu já falei um pouco sobre isso numa reunião que teve na casa da Inês. Foi maravilhosa aquela noite. Deus ainda trouxe essa palavra, existe alguma coisa ainda para falar. João capítulo 11, versículo 1, do 1 ao 7. Diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E agora, pula lá para o versículo 39, por favor. Até aqui, conta que Jesus estava passeando, levando a palavra, né, com seus discípulos. E num certo momento chega a notícia de que o seu amigo Lázaro, e o versículo diz que ele o amava,
O seu amigo Lázaro, a quem ele tanto amava, estava enfermo. Então Jesus, ele sabia de todas as coisas. Ele fala, calma aí, isso não é para a morte. Vamos dar um tempo que a gente ainda tem que fazer algumas coisas aqui, vamos para a Judéia. Aí, passa toda e vem para cá. Ó. Disse Jesus, aqui ele já estava lá onde o corpo de Lázaro já estava. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, olha que interessante, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E eu acho essa história maravilhosa, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos como a família de Lázaro. Nós precisamos da resposta rapidamente. Nós queremos rapidamente. Quando a primeira notícia chegou a Jesus de que Lázaro estava morto, Lázaro estava enfermo, Jesus já sabia de tudo o que estava acontecendo. E quando Jesus vem chegando, nós não lemos essa parte, mas diz que Marta, ela corre para Jesus, chorando e fala, mestre, se você estivesse aqui, ele estaria vivo ainda. E daqui a pouco vem Maria também, ele pede para chamar Maria, a outra irmã, e Maria também começa a se lamentar com Jesus, e aí Jesus fala, aonde está o corpo? Só que Jesus já sabia muito bem onde estava o corpo. Mas por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele quer caminhar conosco em meio às nossas lutas. Jesus não quer simplesmente chegar lá e resolver os problemas. Lembra da história do centurião? Centurião é o jogador. Do centurião. Quando ele chega até Jesus e fala, Jesus, cura o meu servo. Aí Jesus, tá bom, vamos lá. Ele fala, não, Jesus, por favor, eu não quero receber você na minha casa porque eu não sou digno disso. Só dá uma palavra e ele é curado. Jesus tem poder para curar onde ele estiver, onde nós estivermos. Isso é uma verdade. E ele poderia muito bem fazer isso. Ele poderia falar, mas onde está o corpo? Ela falou, está lá na frente. Ele falou, vai lá, ele está curado. Ele está vivo. Mas não, Jesus fala, onde é? Ela está lá. Falou, então vamos cá. Vamos comigo, porque eu quero te curar em meio ao caminho. Eu tenho certeza que Jesus vinha falando coisas maravilhosas para ela. E Jesus ainda diz, mas eu não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus. Quantas vezes Deus tem nos desafiado, dizendo, eu não falei que se você esperar, eu vou te responder. Eu não falei que se você continuar orando, a sua família vai vir para os meus pés. Eu não falei que eu vou te abrir portas, porque você duvida. Deus, ele é maravilhoso. E para finalizar, sobre esse texto. Deus, Jesus, quando ele vai fazer coisas grandes em nossas vidas, vocês sabem por que ele não curou antes? Por que ele não ressuscitou Lázaro antes? Porque ele queria que a multidão estivesse presente. Porque Jesus, quando ele quer fazer um milagre em nós, ele não quer impactar somente a nossa vida, mas ele quer impactar todos ao nosso redor. Essa é uma verdade. Quando Jesus quiser fazer algo em você, tenha paciência, porque ele não quer fazer só em você, mas quem está perto de você. Jesus não quer salvar só o meu pai, ele quer salvar o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Jesus não quer curar somente o meu corpo, mas ele quer curar toda a alma da minha família. Jesus, ele quer fazer tudo por completo. Então, saibamos esperar. Saibamos esperar. Jesus disse, Senhor, eu te agradeço, porque eu poderia fazer isso muito antes, mas eu quero fazer para que o seu nome seja glorificado. Acalme o seu coração no Senhor, espere e continue a orar nele, e glorifique o nome dele em todas as coisas. Amém? Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que Deus possa abençoar você grandemente. Que você tenha esse poder de oração, de quebrar barreiras. Creia que a sua oração ela é tão eficaz ao Senhor, tão eficaz que ela pode curar as pessoas, pode libertar almas. Você pode trazer, principalmente as jovens aqui, imagina na escola, elas fazerem uma oração e pessoas serem curadas. Nós, no nosso trabalho, nós temos esse poder em Jesus Cristo, amém? Que Deus nos abençoe.